Olá, boa noite, seguidores. Tudo bem com vocês? Hoje, como de costume, recebi na inbox um monte de perguntas e eu vou estar aqui esclarecendo para vocês algumas dúvidas que vocês tiveram e vou explicar para vocês a base e o fundamento de cada coisa. É o seguinte, as pessoas me perguntaram se eu tenho PSD. PSD quer dizer paciente com deficiência. Dentro da palavra, da sigla PSD, existem várias vertentes. Existe paciente com deficiência visual, deficiente com deficiência auditiva, tem deficiente que falta membros, tem deficiente visual de cegueira parcial, depois vem os com deficiências crônicas, que são aqueles que são impossibilitados de trabalhar e que já têm o acesso ao INSS logo de imediato, porque a deficiência não permite que eles consigam ter uma vida normal em sociedade normal. E existem os PSDs, que são pessoas que têm um raciocínio, são pessoas que conseguem estudar, são pessoas que conseguem ler, escrever e ter um diálogo complexo com você. A deficiência, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir em forma de miopia, astigmatismo, ela pode vir em forma de cegueira parcial, cego de um olho, pode vir por decorrer da idade, por causa de cataratas, pode ser deficiência visual, que vai ocorrendo durante o tempo com desgaste da retina, pode ser uma deficiência auditiva, que seja apenas de um ouvido, a pessoa ouve de um, mas não ouve do outro, ou pode ser parcial, ouve menos de um e nada de outro, mas nada que um bom aparelho auditivo não resolva. A partir do momento que o paciente seja aceito numa empresa e possa trabalhar e manter um diálogo com o cliente e ter as faculdades mentais necessárias para poder ocupar um cargo numa loja de PSD, ele é considerado uma pessoa normal. Depois, existem os pacientes com deficiência mental, que é aí que já engloba a síndrome de Down, a síndrome da bipolaridade, a síndrome do toque, o esquizofrenismo, Parkinson e muitas outras doenças que são a níveis mentais. O que acontece? Perante a lei, as pessoas que têm deficiência parcial são pessoas que podem responder por elas próprias em qualquer tipo de ato jurídico que possa haver na sociedade. Já os pacientes que possuem deficiência mental, tipo esquizofrenismo, que é o meu caso, e transtorno bipolar, são pessoas que ouvem vozes, são pessoas que escutam coisas, são pessoas que têm amiguinhos imaginários. Vários dos meus amigos às vezes me pegam falando sozinho, me pegam achando que eu estou achando que estou falando, que eles estão falando mal de mim, tipo a síndrome da perseguição, entende? Então é uma coisa que acarretou muita coisa ruim para minha vida, acarretou muito transtorno e fora isso, esses transtornos que eu tenho, ele agrava-se com o tempo e se transforma numa grande depressão. Então, apesar de eu ser considerado um rapaz muito inteligente e ser considerado um rapaz que possa ocupar qualquer cargo na empresa e que possa responder por mim, eu não sou uma pessoa que eu tenho o temperamento que possa se dizer equilibrado, ou seja, e ao mesmo tempo que posso estar aqui calmo com você, eu posso estar nervoso, pode me dar um ataque e eu sair rua fora sem te dar uma explicação alguma. Pode acontecer de eu querer ser agressivo com você e virar as costas e fugir de você. Pode levar atitudes como eu tomei na Riachuelo, de pedir contas, sendo um dos melhores funcionários lá da empresa. Então é uma coisa que acarreta o juízo mental da pessoa, não a inteligência dela. Então o que acontece? Uma pessoa que sofre de esquizofrenia, quando convive com outra pessoa que talvez também tenha esquizofrenia, ambas as pessoas têm alucinações e têm imaginações mútuas. Ou seja,
que eu vou te dizer? Se eu, por exemplo, estiver vendo esse óculos aqui, a pessoa que está do meu lado vai ver esse óculos também, mesmo esse óculos não existindo. Ou seja, a pessoa, quando ela sofre de transtorno de bipolaridade e esquizofrenia, são duas pessoas que não podem estar ocupando o mesmo espaço, porque são pessoas que sofrem desse tipo de alucinação. E você pode notar essas pessoas muito bem, porque elas vão estar sempre observando vocês, elas vão estar sempre na defesa, sempre defensiva, sempre pronta com a resposta na ponta da língua, ou vão ser pessoas retraídas que vão fechar-se num canto e vão estar na delas. Mas no fundo são pessoas que sofrem bastante, principalmente no seio familiar. E essa dor que eles sentem, eles não conseguem expressar de maneira alguma para ninguém. E renegam essa condição durante anos, anos e anos a fio, o que agrava o quadro e torna a pessoa, com o tempo, uma pessoa com a saúde mental muito debilitada, a ponto de quase todas as pessoas que sofrem de esquizofrenia e transtorno bipolar são pessoas que têm atos suicidas e ainda tem aquelas pessoas que se automutilam. Eu não cheguei a esse ponto, graças a Deus, porque eu consegui me encontrar e tomar coragem de conversar com meus pais sobre esses problemas, sobre os meus traumas, sobre tudo que houve comigo na minha infância e por que eu cheguei até esse quadro que eu estou hoje. Então, o que acontece? Eu não cheguei ao ponto de automutilar, mas tentei o autossuicídio várias e várias e várias vezes. O que acontece? Quando duas pessoas depressivas que são suicidas se juntam, é uma situação bem perigosa. Por quê? Porque ambos vão começar a ter ideias, ambas as partes vão ter ideias de como seria a melhor forma de morrer, de uma forma indolor, de uma forma que a vida não faz mais sentido para elas duas. Elas podem ter dinheiro, elas podem ter tudo, mas nada para elas faz sentido. Por isso que não é muito bom duas pessoas que sofram de esquizofrenia ou de qualquer outro transtorno a nível mental estarem juntas. Mas o que acontece? Geralmente essas pessoas se atraem, porque são pessoas que estão fechadas num canto, no mundinho delas, e de repente elas são discriminadas, elas são colocadas de parte, elas são tipo humilhadas pelos colegas de trabalho e são pessoas que se acuam e se amuam no canto delas. Então elas se identificam e acabam se tornando amigos, entendeu? Só que essa amizade não é uma amizade que pode se tornar saudável, porque a depressão de um contamina a depressão do outro. Então, em qualquer dos casos, mesmo que venha um dia se tornar um caso judicial, qualquer uma das partes não tem capacidade para responder pelos seus atos. É onde que a família entra e assume o papel da pessoa que sofre desses transtornos, entendeu? Mas muitas vezes as famílias também não são culpadas. São culpadas em parte, às vezes, pela maneira que nos tratam, pelas maneiras que nos chantageiam, pelas maneiras que abordam ou criam-nos e faz nós se tornarmos pessoas assim. Esse déficit ele já vem de genética, de família. Geralmente tem sempre uma família que tem um problema assim e acaba por atingir gerações posteriores. Então, juridicamente dizendo, uma pessoa que sofre desses transtornos, ela tem que estar acompanhada sim de um advogado, tem que estar acompanhada da família, mas no caso é a família que responde, porque a pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela não tem a capacidade de dar as respostas totalmente lógicas. Vocês podem estar me vendo agora dando esse discurso aqui para você, é porque eu acabei de dizer para vocês aqui agora. A PSD não impede a inteligência da pessoa, ela limita a visão que ela tem do mundo. Ou seja, a minha visão do mundo é algo caótico, triste, sem graça, sem futuro, sem perspectiva, sem sonhos, sem amanhã.
É lógico que eu estou me tratando, é lógico que eu estou me cuidando, é lógico que eu estou tomando meus remédios para não fazer coisa pior. Mas cabe também a outra família saber também que possa ter um filho com esses mesmos problemas. E no meu caso, e no caso da minha amiga, nós demos sinais para nossas famílias várias e várias vezes e fomos ignorados. Eles achavam que era apenas chiliques nossos. E começaram a fazer pressão, pressão, pressão em cima da gente e acabou que cada um tomou a decisão de tomar remédios para se matar. Mas antes disso aí, houve muitas outras tentativas solitárias e individuais, sem ninguém conversar com ninguém. Tipo, eu peguei um belo dia, fiz um suco de mamona, que é um veneno ríssimo, que é muito forte, e tomei sozinho. E não avisei minha amiga que tomei o veneno. Só avisei para ela no dia seguinte, quando eu estava passando mal, mas não me matou. Um belo dia, eu fui com minha amiga no supermercado e comprei noz moscada, tomei 30 gramas, que é uma dose letal, tomei aqui em casa, ela não tomou, ela simplesmente falou que queria ver o que ia acontecer comigo, eu deixei de boa, tranquilo, porque era minha vontade, e eu tomei essa semente, triturei, bebi, no outro dia só defequei sangue, mas depois melhorou e voltou tudo ao normal. Depois ela própria também teve uma vez que ela discutiu com a mãe dela e ela foi para o Parque Ipanema, inclusive escreveu uma carta a relatar por que ela ia se matar. Ela tinha acabado de tomar uma dose gigantesca de remédio e foi para o Parque Ipanema sozinha se matar. Teve outras situações que ela também própria tentou tirar a vida dela já na adolescência. Sempre foi uma adolescente problemática, assim também como eu fui, assim como eu também fiz várias tentativas de suicídio sozinhos. Então, assim, fazer sozinho ou fazer em grupo, a diferença é mínima, porque o problema está aqui, na mente da pessoa. Porque ninguém empurrou remédio na boca de ninguém e ninguém diz e tem a capacidade de falar, faz isso, atira de uma ponte. Se eu virar para você e falar agora, atira de uma ponte, você vai se atirar? Eu não, entendeu? Eu não, porque eu já vou pensar, se eu tirar da ponte, dependendo como cair, eu posso ficar paraplético, eu já começo a pensar nos porquês e como seria uma morte adequada para mim. Para mim, seria uma morte indolor, que eu entrasse em coma e morresse. Para outras pessoas, pode ser um tiro também, que é uma coisa muito rápida e tudo mais. Mas, falando já e voltando ao assunto, eu posso falar para vocês que a amizade é uma coisa muito relativa. A gente tem que parar para pensar, às vezes, se a amizade é amizade de verdade. Porque, assim, eu liguei para uma amiga minha e falei que ia suicidar. E eu falei que queria estar sozinho. Ela insistiu, 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 até vir aqui em casa. E eu falei, eu não vou mudar de ideia. Eu não vou mudar de ideia. E tinha só uma bala no revólver. Eu comprei esse revólver, mas eu já joguei fora de raiva, porque ela não disparou. Eu joguei fora porque eu fiquei muito desiludido pela bala não disparar. E, no entanto, a pessoa esteve aqui em casa, esteve do meu lado, e eu acho que a obrigação de uma amiga, uma pessoa que diz que gosta uma da outra, era ter pego a arma e jogado fora, era ter chamado a vizinha, era ter chamado um bombeiro, era tentado prestar auxílio e não dizer como tem nos áudios, eu te entendo, eu te apoio, eu sei que você quer fazer isso, mas não é a hora. Tipo, na hora que a bala não disparava, ela falava isso sempre comigo. Então, assim, eu tenho isso registrado em vídeo e é uma atitude, assim, de dois doidos, porque, primeiro, eu ia me suicidar. Ela insiste para ver eu suicidar. Uma pessoa que quer ver a outra suicidar não é uma pessoa normal, porque se você parar bem e analisar, se aquela bala tivesse disparado, os vizinhos iam ouvir. E eu vi chegar aqui em casa e o que ia acontecer? Ela ia ser presa. Ia ser presa.
entendeu? Foi por isso que eu insisti tanto e falei, olha, não vem, eu quero estar sozinho. Mas ela é muito teimosa, muito persistente e veio. Teve do meu lado, no vídeo tem ela colocando a mão no meu ombro, tem ela falando comigo enquanto eu tentava disparar a arma, a dizer que não ia adiantar, que não era a hora, que o amiguinho imaginário dela, o Eiko, não ia deixar, entendeu? Então, assim, são situações que pessoas normais não fariam, porque imagina que essa arma tivesse disparado. Meus pais tinham viajado, eles não estavam em casa, eu estava sozinho em casa. Se essa arma dispara, simplesmente ia cair tudo sobre ela, entendeu? Então, assim, ninguém induz ninguém, porque eu poderia muito bem ter falado, olha, atire em mim. Não, eu próprio tentei atirar em mim e não pedi a ninguém para atirar em mim, porque eu queria. É aquele mesmo caso do remédio. Ninguém obrigou ninguém a tomar o remédio. Cada um tomou porque quis, porque estava com vontade, porque queria partir dessa para melhor, porque viveu uma vida sofrida, como a gente vive, igual você olha aqui e fala, ah, ele tem tudo, ele tem essas roupas, ele tem isso, tem aquilo, mas no final ele não sabe o que é felicidade. Então, para mim, eu tive que correr atrás, eu tive que ir em médicos particulares, eu tive que ir em clínicas, eu tive que ir em médicos públicos para poder descobrir a minha patologia. E creio eu que ela também, nesse tempo que ficou internada, ela também descobriu a patologia dela. Então, assim, eu creio pelos sintomas dela e os sintomas meus, nós os dois somos esquizofrênicos e nós dois sofremos de transtornos bipolar. Então não somos duas pessoas com o juízo perfeito para poder induzir ou fazer mal um ao outro. Nós fazemos isso a nós próprios por conta própria. É por isso que eu tenho vários áudios, eu tenho vídeos, eu tenho ela dizer que queria tomar um veneno mais forte, que ela queria abandonar essa vida. E eu também falava a mesma coisa e tentei, mas chegou a hora que você desiste, tudo que você tenta, nada funciona, sabe? Aí foi a hora que eu falei, vou buscar um tratamento, vou buscar uma solução para o meu problema e estou aqui. Hoje me assumo como paciente PSD, mas um PSD mental, ou seja, eu não tenho todas as faculdades mentais em ordem, apesar de ser muito inteligente. Tem a parte do lóbulo direito que não funciona muito bem, porque ela libera muito serotonina, o que acaba me deixando ou com muita euforia, ou com muita fúria, ou com muito cansaço. E isso estraga e me incapacita de poder trabalhar, me incapacita de ter uma vida normal, de ter um namorado. Os medicamentos que eu tomo tiram a libido, o que me impede de ter relação sexual, que me impede de ter desejo sexual para um homem. Eu acho horrível. Eu há pouco aqui agora tentei usar a mão, nem com a mão eu consegui, porque o medicamento que eu já tomei antes, mais cedo, não deixa o Rafinha funcionar. Então, eu estou aqui esclarecendo para vocês que as coisas não são assim tão fáceis e tão plausíveis como a gente pensa. E muitas vezes quando a gente pensa que a pessoa está com um passo atrás, ela já está com 3, 4 à frente, entendeu? Ninguém é burro. Todo mundo que tem assim um mínimo, um grãozinho de inteligência, uma faísca que seja, ela tem capacidade de perceber. Esse é o único instinto primordial que todo ser humano tem, é quando uma maldade está sendo armada. Então, o que o ser humano tem que se fazer? Tem que se precaver, tem que se deixar o meio de campo pronto para na hora que tudo acontecer, não seja aquela explosão que as pessoas esperam que sejam. Então, eu espalhei os vídeos para vários amigos, espalhei os áudios para vários amigos que eu conheço. Então, caso me aconteça alguma coisa, porque
está acontecendo umas coisas meio estranhas. Caso me aconteça alguma coisa, os vídeos estão guardados com pessoas de confiança, não só os prints, como os áudios e vídeos, tudo estão com pessoas de confiança. Não só com meus pais, mas como amigos, pessoas que eu considero amigos. E essas pessoas vão estar do meu lado se porventura eu precisar, porque eu já estive a pesquisar com o advogado criminalista e esse tipo de situação acaba não dando em nada, porque primeiro as famílias não são culpadas pelos filhos que têm. Eles não têm o dever de descobrir o que vai dentro de sua mente. E depois, dois pacientes com transtornos, o máximo que vai acontecer é encaminhar os dois, cada um para um hospício. Então, é uma situação bem complicada, porque se o juiz encaminhar uma pessoa para um hospício público, vai ser difícil sair de lá. Geralmente, quando entram nesses hospícios, são difíceis de sair. Mas existe também a maneira plausível e a maneira educada e a maneira sensata de se conversar e resolver qualquer tipo de problema sem chegar a esses patamares. Se tiver que chegar, ok, chego de boa, eu não tenho medo. Eu não tenho medo nem de tirar minha vida, eu vou ter medo de quê? Não é? Olha, eu digo, se eu tivesse um revólver aqui agora com calibre 38, a primeira coisa que eu faria era dar um tiro na minha cabeça e acabava. Então, se eu não tenho medo de tirar minha vida, eu não vou ter medo dos outros. É um cálculo lógico e de raciocínio. Eu não sou psicopata a ponto de pensar em matar os outros e pensar em coisas negativas ou ser vingativo. Eu sou um esquizofrênico que faço mal a mim próprio, jamais ao próximo. Então, eu não tenho medo de nada. Então, eu estou aqui aberto ao diálogo, estou aberto a conversas, e quem quiser conversar comigo e tirar qualquer dúvida sobre essa patologia que eu estou passando, podem tirar, ok? E antes de qualquer atitude, pensem, reflitam, porque por mais que às vezes as pessoas tenham uma cara de bonzinha e tenham uma cara de bobinha, elas não são. E não é à toa que eu venci 18 anos sozinho em Portugal, sofri, comi o pão que o diabo amassou para sobreviver. Então, se eu soube sobreviver no meio do campo de guerra, eu sei sobreviver aqui. Não é tão difícil, é até mais fácil. Então, fica o recado aqui. Expliquei para vocês quais os tipos de deficiências, PSD, quais os casos que se enquadram para o perfil de trabalho, qual que não se enquadra, qual que é considerado a nível mental, qual que prejudica a vida saudável de uma pessoa. Eu expliquei tudo detalhadamente para vocês. Agora é só uma questão de pegar esse conteúdo, estudar um pouquinho mais sobre ele, que vocês vão entender o que eu estou tentando passar para vocês. Isto é um recado de uma forma educada, prática e sensata, porque eu já passei muito essa vida, e se tem uma das coisas que eu não tenho medo é da morte. E dinheiro para mim não vale nada, porque quando você já está mesmo um degrauzinho para cair na morte, nos braços da morte, o dinheiro fica aí para os outros brigar por causa de heranças e palhaçadas. Então, como eu já estou mesmo com o pezinho quase lá, eu não ligo ao financeiro. Eu torro mesmo, estou torrando tudo, entendeu? Para quê? Para no final eu quero ver se alguém vai gostar de mim, o Rafael versão pobre. Eu quero fazer essa versão porque, assim, gostar de mim pelo que eu sou, pelo que eu tenho, não. Eu vou doar essas roupas, eu vou... Até com meu irmão já conversei, como os apartamentos estão em nome da minha mãe, eu vou passar um para o meu irmão, eu vou passar um para ela, e vou seguir minha vida, sabe? Vou, tipo aquela música, para onde o vento me levar, porque já vi que aqui no Vale
tá difícil e as pessoas são muito falsas umas com as outras. A gente pensa que pode confiar e na hora que você confia, eles te cravam a faca nas costas. Então fica aí o recado e a explicação bem didática sobre como agir e como saber lidar com o paciente PSD físico, PSD parcial e PSD mental, que é o meu caso e talvez da minha amiga também. Senão ela não teria ficado internada há tanto tempo. E ela, como vê amiguinhos imaginários, então creio eu que ela tem a mesma patologia que eu. Ou seja, um duelo de titãs que não vai terminar em nada. Então acho que uma mera conversa vai resolver tudo. E deixo de antemão e bem claro que eu não tenho medo mesmo de nada. A única coisa que eu tenho medo nessa vida é do que vem depois. Agora, do que está aqui vivo, não. Eu só quero que as pessoas se amem, se respeitem, sejam honestas, sejam sinceras, parem de rodear, parem de dar voltas para poder dizer algo que querem dizer explicitamente, mas não dizem, ficam jogando nas subliminares aquelas coisas que às vezes te dá até ranço de escutar e você tem que dizer sim, tudo bem, e você simplesmente por anos, eu tenho 39 anos de estrada, só de ouvir a voz e olhar no olho da pessoa, eu já sei quais são todas as pretensões e ideias dessa pessoa. Então, se a pessoa acha que está com 2 pés atrás, eu estou com 3. Então, eu vou ficar quietinho, vou seguir minha vida, vou fazer as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu gosto. Não sei meu tempo de vida, então por isso eu tenho que aproveitar ele ao máximo. Mas, graças a Deus, essa semana ainda estou com os laudos todos na mão e estou resguardado pela justiça, estou resguardado pelo INSS e aí, além do mais, vou estar resguardado contra mim próprio. Então, semana que vem os laudos estão todos na minha mão e eu estou tranquilo e em paz, que é isso que é a parte que mais importa. Porque eu sei que muitos de vocês assistem aqui, seguem e depois vão contar para as outras pessoas o que eu falo ou deixo de falar. Mas eu sou assim, eu não tenho porquê, eu não uso filtros, eu falo o que acho, falo o que penso, não estou nem aí porque as pessoas acham ou deixam de achar. Eu só quero encontrar a felicidade e o amor. O dia que eu encontrar isso, eu vou ser o ser humano mais feliz do mundo e desisto de vez desse sonho de morrer, de acabar com minha vida. Ok? Agora, guardem sempre no seu coração. Ninguém obriga ninguém a se matar. As pessoas podem tomar ideias juntas, mas induzir ou indução não existe. Porque indução é eu pegar aqui um medicamento e falar assim, olha, esse aqui é veneno de rato. Você está tão triste, bebe esse veneno que você morre logo e tal, sabe? Isso é induzir uma pessoa. Agora, quando a pessoa fala, vamos fazer nós os dois, vamos comprar e fazer nós os dois, isso não é indução. Isso já é uma ideia mútua. Aprendam, tem diferença, ok? E como somos 2 pacientes PSD, pensa direitinho como você vai agir, porque às vezes o tiro pode sair pela culatra, ok? Um grande beijo, uma boa noite para vocês e essa é a satisfação que eu estou dando a vocês, meus seguidores fiéis. Grande beijo e uma boa noite.